Bom, meninos, bom dia a todos. O tema da nossa aula de hoje é acolhimento, tá? O acolhimento, ele é uma etapa muito importante do processo de humanização. Para que nós possamos ter uma prática humanizada, um serviço humanizado, nós precisamos ter e realizar o acolhimento. Esse acolhimento, ele precisa estar presente em todas as etapas de saúde. Então, desde o serviço de atenção básica até um serviço de atenção especializada, um centro cirúrgico, uma UTI, tá? Esse processo de acolhimento, ele tem que estar presente em todos esses serviços de saúde. Primeiro, vamos entender o que significa, né? O que podemos entender por acolhimento. A palavra acolher, em vários sentidos, expressa dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, agasalhar, receber, atender, admitir. Então a gente consegue entender que existem vários sentidos para essa palavra, mas todas essas palavras elas remetem a uma prática humanizada. Então a gente consegue perceber que nós precisamos aceitar o nosso paciente, nós precisamos aceitar as suas características, aceitar as suas individualidades, nós precisamos dar ouvidos, nós precisamos ouvir esse paciente, não é? Mas não é simplesmente ouvir, você tem que dar crédito, você tem que entender, valorizar, né? Dar importância àquilo que está sendo dito. Receber, atender, admitir, né? Então, quando você acolhe um paciente, você não está só recebendo, você não está só admitindo esse paciente. Você tem que ouvir, você tem que conversar, você tem que dar crédito a ele, dar importância a tudo aquilo que está sendo dito. E como eu já venho dizendo ao longo das nossas aulas, quebrar barreiras, meninos. Nós estamos acostumados a viver, né, em um sistema de saúde onde os profissionais de saúde não se aproximam dos seus pacientes, onde os profissionais de saúde, eles criam barreiras entre eles e os seus pacientes. Nós somos acostumados a ter um serviço de saúde dessa forma, onde o profissional ele simplesmente atende um paciente, mas ele não escuta, ele não conversa, né? O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, expressa uma ação de aproximação, ou estar com e perto de, ou seja, uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou alguém. É exatamente no sentido da ação de estar com ou próximo de que queremos afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância política, ética e estética da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Então, quando você pratica o acolhimento, você está se aproximando de alguém, você está conhecendo, né, um paciente, você está entendendo o seu paciente. Se você não realizar esse acolhimento, como que você vai criar vínculos, como que você vai se aproximar, como que você vai entender? Então, esse acolhimento, ele é essencial nos serviços de saúde, ele precisa ser posto em prática, tá? Nos serviços de saúde. E trata-se de uma das principais medidas de humanização, né? Nós temos a Política Nacional de Humanização, que nós comentamos na aula passada, e o acolhimento é uma das principais ferramentas dessa política. Uma das principais formas de você humanizar a sua assistência, humanizar o serviço que é prestado àquele paciente, é através do acolhimento que é ofertado a ele.
Queremos chamar a atenção nesse início de conversa para a ideia de que o acolhimento está presente em todas as relações e encontros que fazemos na vida, mesmo quando pouco cuidamos dele, né? Então, o acolhimento ele está presente em todas as relações que nós temos na nossa vida, nas nossas relações pessoais, nas relações profissionais. E esse acolhimento, né, feito de maneira aproximada, feito de maneira correta, ele cria um vínculo, né? E quando nós estamos nos referindo ao lado profissional, ao lado onde o profissional de saúde está cuidando, né, do paciente, a criação desse vínculo é muito importante. Porque quando você cria um vínculo com o seu paciente, você cria também um elo de confiança. Ele vai confiar em você. E nós precisamos da confiança dos nossos pacientes, dos familiares, né? Esse vínculo, esse elo de ligação, esse elo, né? Essa interação entre o profissional de saúde e o paciente, ela é essencial. Eu sempre falo assim para os alunos que a conversa, o diálogo é muito importante. Os nossos pacientes, eles estão tão acostumados a não ser ouvidos, a maioria deles estão acostumados a não ser ouvidos, estão acostumados a não conversar, a não desabafar, que quando chega um profissional que conversa com esse paciente, que pergunta como esse paciente está, que se aproxima desse paciente, esse paciente ele vai se sentir privilegiado, né? E ele vai achar você o melhor profissional do mundo, ele vai confiar em você, ele vai querer só você, porque ele viu algo, né? Ele viu algo no seu trabalho, ele viu algo na sua assistência que infelizmente não é visto todos os dias. E esse é o diferencial, né? Nós precisamos tratar o outro com dignidade, com respeito, com compaixão, com empatia, tá? E para isso você precisa realmente gostar do que você faz. Porque se você estiver em um local onde você não gosta, um local onde você não quer trabalhar, fazendo algo que você não gosta de fazer, somente pelo dinheiro, pelo salário, enfim, você não vai conseguir exercer um bom trabalho, né? Você não vai conseguir cuidar do seu paciente de forma digna, de forma com compaixão, com empatia, né? Porque você está fazendo aquilo ali de forma obrigada. Então, por isso que vocês precisam ter uma noção muito clara da importância da nossa profissão, né? Do quanto a gente vai lidar com outras pessoas, o quanto as nossas atitudes elas são importantes na vida de uma outra pessoa. Muitas vezes a gente fala ou faz alguma coisa para alguém e pra gente, no outro dia, a gente esquece disso que a gente fez, porque pra gente não teve muita importância. Mas para o outro que ouviu ou que recebeu o que a gente fez, aquilo ali vai ficar marcado para o resto da sua vida, né? Então, as nossas atitudes, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer com aquele paciente, vai repercutir no resto da vida desse paciente, do seu familiar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que é falado, como é falado, né? O que é feito, como é feito. Existem formas muito diferentes de você fazer alguma coisa, de você falar alguma coisa, né? Existem formas diferentes de você lidar com tudo isso. E você sempre precisa escolher a melhor forma, né, de lidar com todas essas circunstâncias. E como ele foi nos dito aqui, são medidas importantes em todos os setores de saúde, né? Então, não é porque um paciente ele está internado em uma emergência, ele está internado em uma UTI, que o mais importante é você fazer cuidados técnicos, é administrar uma medicação, é dar banho no leito, auxiliar um curativo. Isso é importante? É importante. Mas não é porque esse paciente está em estado grave, ele pode estar em coma, ele pode estar em sedação,
Mas mesmo assim ele precisa receber um cuidado humanizado. A humanização, meninos, vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês, que a humanização ela sempre precisa ser vinculada à técnica. Então você precisa fazer uma técnica bem feita, você precisa ter conhecimento científico, mas você também precisa saber como você vai lidar com o seu paciente, né? Por exemplo, você vai explicar para o seu paciente para que serve determinado medicamento, né? Você tem que explicar para esse paciente o que você está fazendo, por que você vai fazer, o que esse paciente pode vir a sentir se receber essa medicação, quais são os efeitos adversos, né? Para que aquele medicamento serve. Você tem que explicar tudo isso. Isso é uma prática humanizadora. Você está colocando em prática, você está fazendo com que o seu paciente participe do seu cuidado. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que explicar de forma técnica, você tem que explicar com nomes técnicos, com palavras difíceis que esse paciente não vai entender? Não, né? Você tem que conversar com uma linguagem com que a pessoa entenda. Né? Então, até isso, quando você escolhe a forma como você vai falar, as palavras que você vai utilizar, isso é uma prática de humanização. Né? Você está se esforçando para que o seu paciente entenda o que você está falando. Né? E nós precisamos nos adaptar a cada um desses pacientes. Cada paciente que a gente cuidar vai ter um grau de conhecimento diferente, por exemplo. Alguns nunca estudaram na vida, não sabem ler, não sabem escrever. Então, a gente tem que saber como conversar com essas pessoas, como explicar o que está acontecendo, né? E essas pessoas, normalmente, por não terem muita informação, elas acabam ficando extremamente nervosas, né? Por não entender o que está acontecendo com ela, por não saber como lidar com essa circunstância. Então, nós precisamos saber lidar com as pessoas e entender que cada pessoa ela vai ter a sua especificidade, né? Cada pessoa vai ter a sua característica, vai ter vai ter as suas necessidades, as suas limitações, tá bom? Tá dando para entender, meninos? Tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém não está entendendo? É um assunto bem legal, né, para a gente estudar. Eu acho assim um tema muito importante para a gente estar acompanhando. Entretanto, temos que admitir que parece ter ficado difícil exercer e afirmar o acolhimento em nossas práticas cotidianas. O avanço de políticas com uma concepção de Estado mínimo em sua reconfiguração da máquina estatal tem produzido efeitos devastadores, tanto no que se refere à crescente privatização dos sistemas de seguridade social, que eligem grande parte da população, da garantia das condições de existência, quanto no que se refere à mercantilização das relações entre sujeitos transformadas muitas vezes em valor de troca. O acolhimento como diretriz que se alinha aos princípios do SUS torna-se uma estratégia micropolítica de afirmação de uma política pública universal e redistributiva. Então aqui nesse parágrafo ele está nos apresentando algumas dificuldades que nós possuímos no serviço de saúde para pôr em prática a humanização, né? Então a gente tem que reconhecer também as necessidades dos profissionais de saúde. Esses profissionais, eles recebem boas condições de carga horária, boas condições de salário, boas condições de trabalho, né? Enfim, são grupos, né, de profissionais muito desvalorizados, né, que não recebem bons incentivos de salário, que não têm boas condições de trabalho.
E tudo isso traz uma sobrecarga muito grande a esses profissionais. São profissionais que precisam trabalhar 24, 48 horas, né, plantões de 36 horas, enfim, justamente para poder ter um salário melhor, para poder pagar as contas, sem condições nenhuma de estrutura, né, são enfermarias sem condições de repouso para muitos desses profissionais. Então, não são boas condições, né, a qual nós profissionais estamos sujeitos. E isso, você querendo ou não, vai trazer consequências na assistência desse paciente. Como que um profissional que não está satisfeito com a sua profissão, que não está satisfeito com o seu local de trabalho, vai conseguir exercer um cuidado, né, um bom cuidado a esse paciente? É difícil. Então, os profissionais, eles precisam também receber um cuidado humanizado da gestão. A gestão, ela precisa ter humanização com os seus profissionais. E esses profissionais como é que eu posso dizer? Esses profissionais que são bem cuidados pela sua gestão, que recebem práticas de humanização da gestão, eles conseguem exercer um acolhimento melhor diante desse paciente, né? Então, de forma resumida, né, o que a gente pode entender por acolher? É você receber o seu paciente verdadeiramente, escutar, entender, compreender as suas necessidades. Isso é acolher, tá? E como a gente já vem comentando desde o início das nossas aulas, são medidas que devem ser aplicadas em todos os serviços de saúde. Ah, professora, mas se for um paciente que está em sedação ou que está em coma, a gente precisa ter humanização com esse paciente? Sim, com certeza. Né? Apesar da sua condição atual, apesar dele não estar lúcido, consciente, né, orientado em tempo, espaço, mesmo assim ele é um ser humano. Ele é um ser humano que necessita de cuidados e que necessita de um cuidado humanizado. Não é porque ele não está consciente do que você está fazendo por ele que você vai fazer de qualquer forma. E aí a gente abrange também essa humanização para o vínculo familiar. Então a família, ela precisa receber um acolhimento, né? Receber um acolhimento humanizado, né? Uma prática humanizada de acolhimento. Porque eles também estão passando por um momento muito difícil. Imaginem vocês com um paciente internado, com um familiar de vocês internado na UTI, vocês não podem ficar próximos a esse paciente, vocês não recebem notícias a todo momento, tem os momentos de você receber as notícias, tem o plantão, né? Enfim. Você não sabe quem está cuidando do seu familiar, você não sabe o que estão fazendo com ele. É um momento muito difícil para a família. E nós, como profissionais de saúde, precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas e entender pelo que elas estão passando. Eu ia gostar, eu ia me sentir confortável diante de uma situação como essa? Não iria, né? Então, o que eu posso fazer para poder lidar melhor com essa circunstância? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? A gente sempre tem que pensar dessa forma. O processo de anestesiamento da nossa escuta, de produção de indiferenças diante do outro, tem nos produzido a enganosa sensação de salvaguarda, de proteção do sofrimento. Eu marquei esse parágrafo aqui porque eu acho ele muito importante, tá? Muito importante mesmo. Hoje nós estamos passando por um momento de indiferença, né? Nós somos indiferentes às outras pessoas, as pessoas que nós não conhecemos, as pessoas que nós não temos vínculos. Nós nos importamos com quem? Com nós mesmos e com os nossos, né? Nossa família, nossos amigos. Ponto. Os demais, pouco me importa, né? Felizmente, é esse processo, é esse momento que nós estamos vivendo.
E muitas pessoas justificam isso através da seguinte frase: se eu me aproximar desse paciente, se eu criar vínculo com esse paciente, eu vou sofrer. Ou então, com o passar dos anos a gente cria um coração de pedra, a gente para de sofrer, a gente para de se importar. A gente escuta muito isso. Mas infelizmente, né, ou felizmente, não sei, as coisas não podem ser dessa forma. Nós precisamos criar vínculo, porque somente você criando vínculo é que você vai se importar. Se você não criar vínculo, se você não se interessar, se você não ouvir, pouco vai importar para você, né? Então essa criação de vínculo ela é muito importante, tá? Ela é muito importante de ser posta em prática. Vocês não podem ficar com medo, eu não posso fazer isso porque eu vou sofrer. Se você não fizer isso, você não vai conseguir prestar um serviço humanizado ao seu paciente. Você só vai reconhecê-lo como ser humano se você se importar com ele, né? Se você se aproximar a ele. Essa forma de proceder, né, essa forma então de você se afastar do seu paciente, nos mergulha no isolamento. Então você fica isolado daquela situação, você quer criar uma bolha ao seu redor para que nada venha lhe atingir. Entorpece a nossa sensibilidade e enfraquece os laços coletivos mediante os quais se nutrem as forças de invenção e de resistência que nos constituem como seres humanos. Então, o sentimento, meninos, você sentir, você ter sentimento é o que te faz ser humano. E se você se bloquear em relação a isso, né, você está deixando de ser, né, de ser humano, de cuidar do outro, porque você está criando um muro de resistência diante de si. Pois a vida não é o que se passa apenas em cada um dos sujeitos, mas principalmente o que se passa entre os sujeitos, nos vínculos que eles constroem e que constroem a eles como potência de afetar e ser afetado, né? Então essa criação de vínculo é um processo natural da nossa vida, né? Então, quando você cria esse vínculo, quando você se relaciona com o outro, quando você se importa com o outro, você está cuidando dessa pessoa, né? E cuidar, né, não é o significado da nossa profissão, a enfermagem não é o cuidar. Como que você vai cuidar de alguém se você não se importar com ela? Então, o que eu digo a vocês é: se importem com o outro, deem ouvido ao outro, né? Se interessem pelo outro. Podemos, desse modo, dizer que temos como um dos nossos desafios reativar nos encontros a nossa capacidade de cuidar e de estar atento para acolher, tá? Agora, meninos, eu vou enviar aqui ao grupo de vocês. Deixa eu ver aqui. Só um momento, tá? Meninos, eu acabei de enviar ao grupo de vocês, tá? Um vídeo de uma médica que vai trazer um relato, né, de como realizar um acolhimento.
né? Ela nos traz uma história, né? Ela vocês vão assistir, ela vai contar uma história de um atendimento que ela estava fazendo. E eu quero pedir a vocês que tentem reconhecer nessa história, tentem reconhecer nesse relato que ela vai nos fazer, práticas de humanização, medidas de acolhimento, tá? E aí, a gente vai finalizar aqui a nossa aula, tá? Ao vivo. E eu peço a vocês para que sair daqui, vocês assistem esse vídeo que eu acabei de mandar aqui no grupo de vocês. Na nossa aula de amanhã, aí a gente retorna, tá? Para discutir esses pontos. Então, eu peço que vocês anotem, podem anotar no caderninho de vocês. Não precisa me enviar, não precisa entregar nada do tipo, tá? Só anotem, fala assim, eu acho que eu acho que é quando ela fez isso, foi uma prática de humanização, foi um acolhimento, tá? O que essa médica fez, né? O que ela nos relatou que foi uma prática de humanização, que foi uma medida de acolhimento, tá bom? Aí vocês anotem no caderno de vocês e amanhã a gente discute sobre esses pontinhos. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Não, ninguém quer falar nada. Então tá bom, meninos. Bom dia para vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição para responder. E aí eu peço que vocês saiam daqui agora e vão lá no grupo do WhatsApp de vocês e assistam esse vídeo que eu acabei de enviar. Tá bom, gente? Bom dia a todos. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Tchau, tchau. Até amanhã, no mesmo horário. Amanhã é sábado, perdão. Segunda-feira, tá, gente? Até segunda. Tchau, tchau.